Quero começar o meu dia aqui com muita alegria, porque hoje eu estou entrevistando aquele meu amigo de fé, meu irmão camarada. Bom dia, Gernando Costa. Bom dia para você, meu querido. Todos estamos assistindo. É um prazer estar aqui. E eu já falei para você que eu estou me sentindo como um leão na cova dos Daniéis hoje aqui nessa entrevista, né? Hoje é aquela história, né? Hoje eu te pego. Hoje a coisa vai ficar difícil. Porque o G é um dos caras que mais faz pegadinha comigo, tá, gente? Então eu preciso agora devolver. Mas é isso, olha, o Gernando é casado com a Paula. Quantos anos de casamento, Gernando? Ih, rapaz, eu casei em 83, então faz tempo já, hein? 30 Não sabe nem fazer conta 37, mais? 37. Nossa. Você devia ter falado que você ia perguntar isso. Aí eu fazia as contas aqui do lado. Então, não tem como. Eu estava falando ontem com o Gernando, gente. O Gernando falou: Anésio, não, eu gosto do bate-pronto ali e tudo mais. Eu falei: ótimo, ótimo. Tem nada combinado na nossa entrevista. Tem coisa que eu falo e me arrependo, né? Mas tudo bem. Me conta de você e da Paula. Como é que vocês se conheceram? Como é que gerou o romance? Como é que foi isso? Você sabe que isso é uma história interessante, né? A gente se conheceu em 81, trabalhando no Bradesco, né? Então eu fui trabalhar no Bradesco e a Paula era minha chefe. Quer dizer, aí a gente... Eu não sei, eu acho que eu sou um cara assim que eu gosto muito, né? De ser mandado, porque eu me apaixonei pela chefe, né? E continuamos, né? Quer dizer, estamos casados até hoje, graças a Deus. E ela continua sua chefe. Mas não mudou nada a situação. Ai. Eu acho que ampliou os poderes, né? Se a área de atuação foram ampliadas, né? Mas tudo bem. Graças a Deus pelo Bradesco, né, Gernando? Pois é, você vê? Fiquei um tempão trabalhando lá e nos primeiros meses que eu comecei a trabalhar lá, a gente já se conheceu, já começou a namorar e aí a história veio, né? Que legal. Hoje a gente tem 4 filhos, né? Que é o Felipe, você lembra os nomes, né? Felipe, Fernando, o Matheus e o Ricardo. E o Felipe é casado com a Franciele, o Fernando com a Heloísa, o Matheus com a Carol. E tem um presentinho novo para mim, né? Que é a Ana Esther, minha netinha, né? A coisa mais preciosa do mundo. Depois de tanto marmanjo, uma menininha, né, na casa para dar uma animada na festa, né? Só tá com um solteiro agora. Só tem um solteiro de casa que tá aqui em casa, que é o Ricardo. É isso aí. Aliás, eu estava vendo o evento de Páscoa e eu vi o Ricardo pequenininho, rapaz. Ele parecia aqueles bebê Johnson, assim, que ficava assim apertado. Se você viu agora... E sua história com a Carisma, Gê? Como é que começou a sua história com a Carisma? Para quem não sabe, o Gernando está com a gente desde... 95. Desde 95, né? O Gernando está com a gente. Então, janeiro de 1995, exatamente. A Carisma começou em setembro de 94, janeiro de 1995, Gernando aparece um dia lá no meu escritório, ali na Avenida dos Autonomistas, né? Ali. E aí, Gê, como é que você foi parar na Carisma? Foi um negócio estranho, né? Assim, porque eu não morri de amores, né? Pela Carisma. Eu achava a Carisma aquele movimento que ia passar rapidinho, aquela coisa toda. E aí, rapaz, como a gente fala que Deus tem um senso do humor muito legal, né? Eu comecei a ser incomodado, vamos dizer assim, por Deus para uma mudança em minha vida, né? E naquela época eu estava muito envolvido ainda com o pessoal da Comunidade da Graça, com a Ademar, né? A gente fazia muita coisa junto. E nesse envolvimento, quando Deus falou para eu mudar um pouco de vida, eu falei, bom, eu acho que Deus está me mandando ir lá para a Comunidade da Graça, né? A gente trabalhar junto lá. Fui lá, falei com a Ademar e tal. A Ademar ficou feliz com isso, mas falou assim, olha, eu acho que Deus tem alguma coisa para você lá em Osasco, não aqui, né? Na Vila Carrão. E eu fiquei, aquele negócio ficou me incomodando. E, rapaz, veio um negócio bem, assim, explícito para mim, né? No meu coração, assim. Procura o Anésio para falar com ele. Rapaz do céu,
aquele rapazinho lá, não sei se vale a pena. Enfim, como eu fui muito incomodado, eu procurei através do Paulo, né? O pastor Paulo estava com vocês aí, estava com a Carisma. E eu procurei o Paulo naquela de, sabe, um amigo meu, sabe, tá pensando assim, o que você acha? Aí, por fim das contas, o Paulo arrumou essa reunião e a gente se encontrou numa noite lá no teu escritório e a gente conversou bastante. E tinha um negócio muito interessante, porque eu fui com muita resistência para falar, né? Fico muito assim, tô indo para cumprir tabela só, né? Cumprir o que Deus mandou fazer, depois eu falo, eu fiz, né? Mas agora a pessoa conta aí e tal. E foi aquela coisa de paixão à primeira vista, né? A gente se encontrou nos pensamentos, a gente se encontrou na visão, se encontrou naquilo que a gente pensava sobre igreja. E aí começou a história, né? Então, janeiro de 95 até agora já são bastante anos, né? 26 anos. 26 anos. 26 anos juntos, hein? Entre tapas e beijos, estamos aqui. Né? Para quem não sabe, o Fernando, ele antes fazia até algumas gravações com Ademar de Campos. Se vocês conhecem aquela canção então, tem uma parte do Fernando ali, é aquela que faz ó. Aquele grave é do Fernando. Não é saber, não. Isso é folclore. Isso aí a gente cantou, né? Participou desse disco, foi muito legal, né? Tempo de celebração. Foi a minha primeira experiência, na realidade, né? Com gravação, com captação ao vivo, essas coisas. E foi muito, confesso para você que foi muito gratificante participar disso. Foi um aprendizado muito grande, né? Junto com o mestre Ademar de Campos, foi um aprendizado, assim, tremendo. E estamos aí, né? Fernando, você é bem conhecido na nossa comunidade, para quem não conhece, o Fernando é pastor aqui na Carisma, na área da música, principalmente. É um irmão que cuida de toda a nossa área musical da nossa comunidade. E aí eu pergunto para o Fernando algo aqui, sua paixão pela música em si, eu estou falando especificamente a música cristã, adoração, louvor, essa paixão que você tem, porque você respira isso, você aperta em você, sai som, música, né? Então, essa sua paixão pela música e pela adoração, ou até, eu posso colocar isso numa outra linguagem, o seu chamado para se dedicar ao louvor e adoração, ser um ministro de música, vamos colocar assim, num termo mais conhecido no meio cristão, se deu como? Como é que isso cresceu em você? Rapaz, é uma história engraçada, né? Porque eu sempre gostei de música, sempre. Desde que eu me conheço por gente que eu gosto de música. E quando eu entrei na igreja, isso eu estou falando de 70, 69, 70, olha só, 1970, eu achava muito interessante, né, as canções, o pessoal cantando, aquela época dos corinhos, aquela coisa das classinhas cantando e tal. E eu gostava muito disso. E fui atrás de aprender um pouco de violão, fui começar a conhecer as canções e tal, até que eu tinha já os meus 17 para 18 anos, eu comecei a fazer parte da equipe, né? Mas aí, porque eu estudava eletrônica, o pessoal me colocou para cuidar do som, né? Como se uma coisa tivesse a ver com a outra, mas tudo bem, né? Mas eu fui cuidar do som e eu estava lá nos ensaios, estava lá isso foi lá na Cristo Liberta, tá? Na igreja que eu me converti, na igreja que eu vivi por um bom tempo. E eu comecei a cuidar do som e cantava junto. E um belo dia, aquele negócio, né? O cara faltou, o ministro lá faltou que ia cantar, e alguém falou, o Fernando canta também. Eu fiquei gelado, né? Como assim eu canto também? Eu não canto, não. Eu ficava cantando junto no ensaio, o pessoal, alguém ouviu e começou a fazer isso, né? E quem fez isso foi o meu irmão querido Wagner Galhardo, né? Que a gente é amigo até hoje. E foi ele que me puxou para começar a cantar junto e tal. E aí, rapaz, foi um negócio muito rápido, né? Porque paixão, né? A paixão, quando encontra o caminho, ela vai fundo, né? É um negócio muito rápido. E aí eu comecei a trabalhar com música na igreja, comecei a trabalhar com todo o processo que envolve a área de música. Me aperfeiçoei, fui fazer curso, estudei.
Então, estamos aí já 30 e tantos anos, né? Quase 40 anos nessa caminhada aí, cantando para o Senhor. E vou dizer uma coisa para você, rapaz, estou sentindo uma falta monstra disso. Viu? Você tem noção de como tá isso aqui. Viu? Quando toca essa abertura da Carisma, o coração dispara, rapaz, dispara. Todo domingo, todo domingo. Quando eu postei nas redes sociais que eu ia entrevistar você, algumas pessoas falaram o seguinte: não, fala para ele dar uma palhinha para a gente e tudo mais, mas cantar aqui em transmissão é complicado. Mas já o Fernando vai cantar, tá bom? Mas ali, de uma transmissão que nós tivemos da Páscoa, né? Da nossa comunidade. Mas, Gê, legal. Carisma, vamos falar agora da Carisma, você com a Carisma. Já faz algum tempo que a gente tem canções gravadas. Aliás, eu não sei a conta. Quantos álbuns a Carisma já produziu? Ao todo, entre medleys e regravações, são 13 álbuns. 13 álbuns já da Carisma. O primeiro me lembro muito bem que era o Comunhão, né? Comunhão. Querido pastor Ageu Silva, lá da Evangélica de Ilhara. Fizemos um lançamento lá. Foi o local da igreja para a gente fazer o lançamento lá. Foi uma coisa muito gostosa. Uma experiência tremenda, né? Eu lembro daquele lançamento, né? A gente era pequenininho, né? A gente estava lá na Azevedo Mioto, né? Acho que não tinha 300 pessoas na igreja, e a igreja de Ilhara cabia mais de 1000 pessoas. A gente ficava assim, que ideia essa que o Fernando teve de pedir para a gente lançar lá? Vai ficar aquele monte de banco vazio, né? Não fica legal na gravação do filme, da filma. O pessoal preocupado com isso. Eu estava um pouco me lixando para isso, né? E aí eu lembro que um dia do lançamento, um amigo meu falou assim: rapaz, ele é importante, por quê? Não tem lugar para estacionar na rua, hein, cara? Uma surpresa, porque foram muitas pessoas lá, né? Os irmãos de várias igrejas estavam juntos lá, da IEV, da Carisma. Foi um negócio muito legal. Assim, o Ademar, né, que na época deu a graça de aparecer lá para o lançamento. Sim. Ele cantou uma música comigo nesse CD, né? E ele foi no lançamento ao vivo. Foi uma experiência muito legal, cara. Muito bom mesmo. Foi uma coisa marcante da minha vida. Qual é o álbum da Carisma que você mais gosta? Difícil, né? Me perguntaram isso esses dias. É difícil, cara, porque assim, cada um deles tem uma história, né? A gente, na realidade, quando a gente grava CD, a gente não grava porque tá na moda gravar CD ou tá bombando fazer isso. A gente grava porque tem uma história por trás dele, né? Tem uma história de uma ação de Deus, tem um momento específico da igreja. Assim, o que eu curto mais as músicas, tá? Que eu ouço mais frequentemente é o Soberano ainda e o Fundamento, tá? São meus dois também. Eu ouço com muito mais frequência. Mas tem semana aqui que eu coloco toda a discografia aqui, fico ouvindo, né? Vou trabalhando, ponho aqui nos dias que eu não tenho reunião, né? Que é raro, mas enfim. A gente põe à noite aqui, fico ouvindo as canções e aí eu vou redescobrindo as canções, né? Então você começa... para mim tem um significado muito forte. Então quando eu começo a ouvir aquela canção, eu me vejo na igreja, né? Me vejo lá no dia da gravação, na atmosfera, naquela coisa... Né? Eu lembro da canção, por exemplo, uma curiosidade, a canção Adoração, né? Que é uma das que eu mais assim amo. Inicialmente ela foi gravada no CD Comunhão, regravada no CD Na Tua Presença, foi regravada em espanhol, uma outra pessoa gravou em inglês, e depois eu regravei essa canção também no Fundamento, né? Com a participação da Edmar de Campos. Especificamente no Fundamento, essa canção a gente gravou naquela atmosfera com mais de 2.000 pessoas no salão, se apertando lá naquele negócio. E foi uma atmosfera muito densa mesmo da presença de Deus. Né? A música, se você ouvir a canção no Fundamento, ela é muito longa, né? Por quê? Porque ela teve uma parte espontânea ali, que não estava prevista, né? Que aconteceu na hora, e a banda estava tão entrosada, né? Os músicos estavam tão entrosados que continuaram tocando como se tivesse na partitura aquela parte da música, né? Que foi a parte incidental da canção. E a principal marca para mim dessa canção, além da captação, foi o dia da mixagem, rapaz. Nós demoramos 13 horas para mixar essa música. 13 horas. Porque a gente tinha gravamos ela em 72 canais, né? Foi uma coisa assim absurda de canais para mixar. Mas não era só isso, era que tinha momento dentro do estúdio. Tava eu e meu amigo Dael, que foi o cara que mixou essa música.
A gente era tomado por uma presença de Deus, cara, que a gente parava para orar e para chorar junto. Aí daqui a pouco a gente cantava, vai cantando a música lá, sem mixar, sem nada, com aquele barulhão do povo cantando, e cantava no estúdio isso. Então foi uma experiência fantástica. E é essa experiência que marca a história de cada um desses álbuns, né? O Deus Excelente, por exemplo, tem toda uma história por trás. Ele foi gerado praticamente numa vigília, né? A gente fez uma vigília com os músicos e as músicas brotaram ali na vigília. E eu falei assim, eu não podemos perder essa oportunidade de pegar essas canções que brotaram nesse tempo, debaixo de oração, na vigília, e gravar, né, no nosso álbum. Então, são essas experiências. Por isso que eu falo que cada um tem sua história, né? Cada um tem eu me lembro do que gerou o Soberano. O Soberano foi uma época em que nós percebemos que era tempo de mostrar para a igreja o que estava acontecendo no mundo. E nós fizemos uma coletânea de canções que estavam marcando movimentos no mundo, traduzimos para o português e gravamos aquelas canções. Lembra disso? Foi uma experiência muito, muito interessante, né? Porque a gente vivenciava, buscava, né? Estudar quais são as canções naquele momento que estavam em determinadas regiões do planeta, né? E foi aí que eu tive o primeiro contato com a Hillsong, né? Que era uma igreja emergente na época, né? Quando a gente foi atrás de Tudo é Possível, né, da canção, ficamos procurando os autores, direitos autorais, enfim, para fazer essa gravação, a gente teve contato com muita gente, né? E para mim foi uma experiência fantástica, né? Conhecer os irmãos da Integrity Music, tive a oportunidade de ir lá, né, na Integrity Music, conhecer o pessoal, aprender um pouco de como é que se gravava, que na época a Integrity, a Osana Music, era realmente a maior produtora de música cristã, né? Que tinha... E de melhor qualidade, né? A qualidade da música era uma coisa impressionante, né? Deixa eu voltar nesse assunto com você, porque eu quero introduzir um pouquinho para o pessoal entender melhor. Eu queria falar com você, que está acompanhando a gente, o seguinte. Tinha um movimento muito forte no mundo com música cristã, chamado Osana Music, ou que depois foi comprado pela Integrity, ficou Osana Integrity Music. É de lá que vem Ron Kenoly, Don Moen, alguns outros, mas muitos outros, como Bob Fitts e alguns outros, até que não foram tão conhecidos aqui no Brasil, mas com canções fantásticas e maravilhosas. Aliás, a maioria das canções que você sabe que todo mundo canta vieram de lá, desse movimento. Naquela série sobre história da igreja, que eu ministrei a história da igreja dos últimos 100 anos, eu cito um pouquinho o Osana Integrity Music. Aí o que nós fizemos? Nós estamos começando como igreja. Então, nós queríamos aprender com quem já estava mais experiente do que nós. E começamos a viajar mundo afora para aprender. E aqui tem Gernando com algumas experiências. Foi lá na Austrália conhecer a Hillsong, foi lá nos Estados Unidos, na região sul, conhecer o Osana Music. Tivemos também em Chicago para ver um movimento totalmente novo, que era da área da fé, né, com o Greg Dickow. Passamos também ali na Califórnia para conhecer a Saddleback Church, a Willow Creek, também outra baita igreja. Então, nós queríamos saber os movimentos que tinham no mundo, né? Dois deles latinos também, que é... Meu Deus, está falando. Canção do Marcos Witt. O Canção, que é o Marcos Witt, e o Jesus Adriano Romero. Adriano Romero, né? Isso aí. Né? Que são canções fantásticas também. Aliás, a Canção, né, do Marcos Witt, marcou muito a gente, aquele álbum nosso, aquele álbum que nós gravamos, Na Tua Presença, que nós gravamos lá ainda na Azevedo Minhoto, né? Quando nós estávamos com a igreja lá na Azevedo Minhoto, quilômetro 18. Primeira gravação ao vivo, dessa passagem. É verdade. Primeira gravação ao vivo. Aliás, eu até acho que foi a primeira gravação ao vivo em Osasco, tá? Sendo muito honesto com você. Muito provável, pode ser. É muito provável que tenha sido mesmo. A gente era enxerga, a gente queria fazer a coisa bem feita. É verdade. E aí tivemos a experiência também com o Marcos Witt. Gernando, dessas experiências todas, me cita alguns pontos aí que mais te marcaram. Uau. Vamos falar da experiência que eu tive com o pessoal da Integrity Music. Qualidade. Esse era o mote da Integrity. Tanto é que se você... isso ficou presente, né, depois que eu tive com os irmãos lá e aprendi a fazer algumas coisas, porque na realidade a gente começou a fazer CD, produção na raça, né? Não tinha esse negócio que nem tem hoje. Vamos contratar o produtor fulano de tal para fazer, o cara é fera, não sei o quê. Não existia isso, né? Existia gente com coração
queimando para fazer, transbordando, varando noite ensaiando, indo para estúdio às 2 horas da manhã para ficar ensaiando, porque o preço era mais barato, pagar de madrugada no estúdio. A gente ia para lá. E quando eu fui lá para a Integrity, né, que a gente já tinha produzido o CD Soberano, e eu estava buscando a qualidade. Então você percebe, do ponto de vista de qualidade técnica, uma diferença muito grande do divisor de águas, né? Soberano para trás e Fundamento para frente. Então, existe uma qualidade técnica, por conta da Hillsong, da Integrity. Depois na Hillsong, o que eu vi lá foi uma integração, foi uma coisa assim, a igreja cantando, né? Era uma coisa impressionante. Você visitou lá a Integrity, a Hillsong, você deve lembrar da sensação que estar naquele culto com dezenas de milhares de pessoas cantando, e assim, parece que eles cantavam a uma voz só, né? Todo mundo cantando junto, aquela presença de Deus tremenda. Tive um tempo com a Darlene lá, conheci, a gente conversou um tempo, deixei os CDs com ela, né, para ela ouvir e tal. E até um deles ela rodou lá durante um culto da Hillsong. Até uma amiga minha que estava lá presente ligou para mim e falou: cara, acabei de te ouvir agora aqui na igreja. Eu falei: como assim? Né, a Darlene mostrou um CD que você deu para eles, para ela, e estava cantando você em português aqui, com a música da Hillsong em português, não tinha na época, né? E a gente foi os primeiros a gravar aqui em português as músicas da Hillsong. Então, assim, trouxe para mim essa experiência de igreja, né? E depois as visitas às mega igrejas, né, que é a Saddleback e a Willow Creek, me mostraram como a coisa funciona do ponto de vista organizacional, né? Como é que se organiza uma estrutura gigante daquela para que haja o fluir da música, para que haja os grupos integrados, para que haja uma constante renovação, né, na música, sem perder a essência, né, que é a palavra de Deus. Então, músicas novas, estilos novos, mas sem perder a essência, que é centrada na palavra de Deus, né? Então, foram experiências muito marcantes para mim. E tem a experiência daqui também, né? A experiência com a Ademar de Campos, a experiência de conhecer o pessoal do Asaf Borba, né, lá de Curitiba, o pessoal lá de Goiânia. Então, esses contatos foram muito importantes, né? O Benê. Então, foi muito importante esse relacionamento para formar, assim, fortalecer o meu ministério, sabe? E, consequentemente, o que a gente canta na Carisma, o que a gente fala de música hoje na Carisma. Nós tivemos vários eventos de Páscoa também na Carisma, né? E que foram marcantes, né? Alguns eventos do coral, que eu achei que foram muito marcantes, como aquele Africalidade, né? Fantástico. Todo mundo... Aliás, aqui fica uma marca, né? A gente desbravou algumas coisas, né? Em todas as nossas áreas de música, né? Alguns conceitos e preconceitos que existiam sobre música aqui na região, em São Paulo, enfim, no Brasil. Com as nossas produções. A Africalidade foi um que rompeu barreiras, né? Que até na época, depois que a gente fez, surgiu um burburilho no meio da igreja, aí no meio daqueles jornalecos gospel, né, que tinha na época, que começava a dizer: não, trouxeram a ideologia de Umbanda para dentro da igreja, trouxeram não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, foi um espetáculo. Aliás, está disponível no YouTube para quem quiser assistir, né? Uma coisa desafiadora, a gente falar de evangelho com a linguagem africana, trazer na raiz. E por trás disso teve todo o estudo, tá? Não foi lá, a gente colocou lá um negócio, não. Teve um grupo que se especializou nisso, das tradições, as cores que eram usadas nos tecidos, na colocação da roupa, estilo de roupa. Tudo isso foi estudado para a gente cantar a música para o Senhor em estilo africano. Fantástico, fantástico, fantástico. Aquele mosaico também, que teve que foi fantástico, do coral, né? Aquele mosaico brasileiro, onde mostrou as regiões do Brasil e as canções nas regiões do Brasil, no qual, no domingo passado, eu não lembro se foi domingo passado ou foi na aula de terça, que nós passamos aquele de São Paulo, no dia daquele de terça-feira, né? Nós passamos aquele de São Paulo, tal. Foi fantástico, fantástico esse trabalho do coral. E aí tivemos alguns também de Páscoa, né? Que inclusive hoje vocês vão ver um trechinho do chamado Zicaron, né? Foi uma experiência. Aliás, a palavra Zicaron significa encontro, experiência, né? Marcos, né? São Marcos.
Zicarões são marcos, né? Como se fossem totens, né? Marcos de vida, marcos de situações, encontros, né, das pessoas. Que geraram experiências, que são os discípulos contando as suas experiências. Exatamente. Que tiveram com Jesus, das suas memórias, né? Fantástico. Assim, aqueles eventos de Páscoa são fantásticos. Gê, quais deles você mais gostou e suas experiências maiores neles? Produzir um evento de Páscoa é difícil, minha cachorra, tá, gente? É difícil porque a história é a mesma. Todo mundo já conhece o fim. É que nem você contar do Titanic. Todo mundo sabe que ele afundou, né? E você pode colocar lá um cara cantando, ou a Rose, né? Mas todo mundo sabe que a história é aquela, né? Jesus morreu e ressuscitou. Contar essa história através de experiências é um desafio, né? É um desafio de logística, porque produzir um musical, no caso do Zícaro, que foi mais de 100 pessoas participando, produzir toda a parte anterior a isso, né? Que era as gravações de bastidores para mostrar o dia a dia, produzir a música, enfim, todos são fantásticos. A gente começou com um espetáculo chamado Da Cruz da Vida, né, que foi o primeiro que a gente fez. Depois teve Sonho, que era a Páscoa através dos olhos de uma criança, que é o mais lúdico, na minha opinião, tá? Ele é mais gostoso de se ver, porque a criança não vê como a gente, né? Não vê a crucificação como o filme de Mel Gibson, por exemplo, arrancando pedaços de carne e tal. A criança é lúdica, tanto é que o processo de crucificação que a gente fez um stop motion, né? Uma animação de bonecos, né? Onde não tem sangue. Que, a propósito, após a reunião de hoje, vai estar disponível nesse canal nosso do YouTube para todo mundo ver, tá bom? Vocês vão dar para você ver. Chamem as crianças para ver, porque vocês vão ver de massinha, né? Aquela com massinha, né? Que mostra a crucificação. Tem uma outra que é de stop motion, que é de bonequinho de papel. De sombras, né? Teatro de sombras. Teatro de sombra. Fantástico demais. O lado artístico é muito legal. Produção artística desses eventos foram tudo do Mauro, né? Nosso querido Mauro Nascimento. E o Mauro tem essa cabeça, assim, de arte, né? Então ele bolava aquelas coisas, eu falava assim, Jesus, como é que vamos fazer isso? E aí acabava fazendo, porque... E como o Mauro era Jesus, então tudo bem, né? Inclusive, né? Nós aproveitamos e crucificamos o Mauro aqui também, né? Maurão, beijo para você, querido. Ele fez todos os eventos, exceto o Rei, ele era o Jesus em todos os eventos, né? Conta do Rei. Por que no Rei não era o Maurão? Porque a gente resolveu contar uma história diferente, né? A gente resolveu contar como é que seria a mensagem da cruz colocada numa tribo africana, por exemplo. Na época a gente estava muito focado na África, estava falando muito de missões, você tinha ido para lá, a gente tinha, né, estava respirando aquilo, e a gente conseguiu escrever um especial, um musical todo voltado numa tribo africana. Então, todos os participantes eram negros, todas as pessoas vestiam as roupas que eram da época, aliás, da época não, desculpa, da localidade, né, roupa afro. Por quê? Porque era contar aquela história através de uma experiência de uma pessoa, né, que chegava a esse lugar e contava sobre Jesus. E a gente encenou isso. Então foi um espetáculo muito diferente e muito interessante, né? Pra gente, para mim, foi interessantíssimo, né? Então, Da Cruz da Vida, Sonho mais lúdico, Zicaron, eu acho que o Zicaron foi o de produção mais difícil e o mais... entenda o que eu vou falar aqui, o mais brilhante, né? Mais exuberante em questão de produção. Tá? Que vocês vão ver daqui a pouquinho, tá? Continua. Tem cenas, por exemplo, do Jesus andando sobre as águas do barco, como fazer aquilo no cenário estático, como fazer todas essas cenas que a gente fez de Jesus no cenário estático, né? Sem mudar cenário. Então foi um trabalho muito bem feito do ponto de vista artístico, muito bem produzido musicalmente, tudo foi ao vivo, tá? Então as canções, a execução daquilo lá foi tudo ao vivo, com a banda ao vivo. Então muito... Ressurreição de Lázaro, aquela cena foi emocionante, eu choro até hoje quando eu assisto de novo, né? Tá disponível na internet o espetáculo completo, tá? Não sei se está no canal da Carisma, no meu canal tá disponível completo. Tá aqui no da Carisma também. Então você tem muitas oportunidades para poder assistir isso. Fantástico, cara. Eu acho assim, eu tinha planejado já para 2021 fazer um espetáculo, né? Voltar a produzir os espetáculos, né? A gente ia fazer um que foi um desafio nosso, é uma das histórias que o Mauro criou lá atrás, mas a gente não tinha condições técnicas para executar aquilo, que é contar a história da Páscoa, né?
desde o Egito, das ervas amargas, desde aquela época até a crucificação e a ressurreição de Jesus. Então, passando por todas essas histórias, a gente ia montar um cenário um ambiente que muda, que hoje com a tecnologia, com o digital, a gente pode projetar coisas, né? Fazer projeções mapeadas que conseguem representar esses cenários. Acho que dá para fazer. A gente já está planejando para fazer em 21, mas infelizmente, né, com essa pandemia toda aí, a gente vai postergar para o ano que vem. Quem sabe a gente funciona. Né? Por falar em continuação, nós já estamos conversando sobre música na Carisma de agora em diante. Sim. E já está até algumas canções novas e algumas traduções, algumas canções que nunca perderam o valor, porque às vezes as pessoas falam, vai ter música nova? A música nova não significa melhor, né? Nem tudo que é novo é melhor. Às vezes o melhor é a gente resgatar uma canção antiga e dar para ela uma roupagem nova, e isso vai falar muito com a gente. E tanto que hoje nós vamos apresentar, naquele momento da oferta, uma dessas canções novas, uma canção de Don Moen, uma das últimas produções do nosso querido Isaac, né? Que para quem não sabe, faleceu há pouco tempo, nosso maestro, né? Temos aí uma semana e pouco do seu falecimento. E o que vem por aí, Fernando, canções novas de estilo, o que nós estamos cantando, o que vamos cantar, qual é a ideia do Ministério de Música, ou para a música da Carisma, para esse tempo agora, já que nós todos estamos aguardando que todo mundo seja vacinado, retomemos nossas reuniões, mas nós já vamos estar ali a 1000 por hora para cantar, reunir todo mundo junto, adorar todo mundo junto. O que vem aí de música? A gente a gente está com um projeto, né, de reformulação de algumas canções e de fazer lançamentos novos, de álbuns novos aí pela frente. Né? O nome interno meu aqui é Vozes da Carisma, né? Então, nós vamos ter várias produções acontecendo aí para frente com os nossos ministros e pessoas que estão com a gente no Ministério de Música. Uma coisa que eu levo sempre para mim, Anésio, é o seguinte: as canções que a gente canta na Carisma hoje, e sempre cantamos, ela tem que ter duas verdades para mim. Primeiro, ser totalmente palavra de Deus, ou ser totalmente embasado na palavra de Deus. Então, nós podemos ter canções poéticas, sim. Né? Por exemplo, Silas é um excelente poeta. Né? Ele faz umas canções que são maravilhosas, mas as canções sempre têm com base a palavra de Deus. O Daniel... E a propósito, gente, eu vou contar um negócio para vocês. Domingo, depois que eu ministrei aquela palavra sobre o Senhor está conosco, né? Da paternidade de Deus, dele ser o nosso pastor, o pai falando para a criança, né, fica tranquilo, o papai está aqui. O Silas terminou a pregação, o Silas fez uma canção lindíssima, lindíssima, baseada inclusive na mensagem. Já vocês vão ver essas canções por aí rodando. E a gente descobriu alguns talentos, né, Anésio, nesse tempo. Sim. Como eu estava falando, tem o Dani Messias, né, o Daniel Messias, que tem, assim, produzido canções. Eu estou com uma nova também dele, já prontinha, só fazendo vídeo para a gente colocar. Tem o Rodrigo trouxe à tona o lado compositor dele, né? Inclusive ontem ele divulgou no nosso grupo lá uma canção que ele estava tocando com violão, muito legal. E a Estela, né, que é outra compositora, aquela que vocês viram semana passada, a canção Consolo, por exemplo, uma de muitas canções que ela tem feito. Silas é outro compositor. Então, assim, Mateus, a gente está fazendo um grande pacotão aí de canções, tá? Para começar, quando voltar, a gente voltar com muita coisa nova, tá? De canções novas, mas com essas bases que eu te falei, né? Então a gente não pode perder o centro, que é a palavra de Deus, né? A vivência com Deus. Então são experiências cantadas, são experiências, são poesias sobre a palavra de Deus, né? E os estilos, cara, assim, estilos são ecléticos, né? Porque a Carisma é uma igreja diversa, né, dentro da sua linha. Sempre foi, né? A gente sempre foi uma igreja com diversidade de ritmos e a gente canta do samba ao clássico com muita facilidade, né? No mesmo culto você pode cantar 3, 4 estilos diferentes que o pessoal canta junto, né? Então, os estilos eu acho que são acessórios, né? Essas canções.
Então, o que eu sempre dou muita ênfase é trazer as pessoas novas, compositores novos, ministros novos, com o coração apaixonado por Deus, né? Que você sente isso no dia a dia, né? Você convivendo com as pessoas, você percebe a paixão dela pelo ministério, pelo aquilo que Deus deu para ela, pela palavra de Deus, por aquilo que ela está fazendo, né? Então tem muita coisa nova aí, viu? Muita gente nova e coisa nova para vir. Eu tô assim, a minha única ansiedade é que a gente não pode se reunir para ensaiar todo mundo junto, fazer aquele bolão de final, né? Cortar o bolo, mandar buscar a esfirra para a gente comer e celebrar no final do ensaio. Mas isso vai voltar. Logo, logo a gente volta a fazer isso. Algumas baixas, infelizmente, mas a gente volta. Gê, uma última palavra agora para os nossos irmãos. Meu irmão e minha irmã, que às vezes não é músico, outro que é músico, uns que só gostam de cantar. Qual que é a palavra que você tem para dar assim, de conforto, de consolo e de esperança para esses irmãos? Dê a sua última palavra aqui para os nossos queridos. Hoje, né? A última palavra é hoje. Ufa! Não, na realidade, eu queria incentivar todos, né, nesse período que a gente está vivendo. É um período triste. Por outro lado, é um período que nos leva a refletir muito naquilo que nós podemos fazer em prol do outro, né? Então, hoje, por exemplo, qual é a maior prova de amor pelo próximo? É se resguardar, não tumultuar, ficar em casa, evitar essa contaminação. Isso é uma das maiores provas que a gente pode dar, né? Eu sou um cara que, você me conhece há muito tempo, eu sou um cara muito de toque, de gente, de estar junto, de ter gente na minha casa comendo junto, fazer churrasco. Eu sou assim. Hoje é muito difícil, né? Porque os meus filhos mesmo vêm aqui em casa, eles passam aqui no corredor, ficam lá fora, de máscara, a gente não pode dar um abraço, a gente não pode fazer um chamego, porque eles estão respeitando a mim, né? Para que não haja nenhum problema de contaminação. Então é uma grande prova de amor essa. Outra não desistam, não desistam. Não parem de acreditar que isso vai passar. A gente tem obrigação de ajudar os irmãos nesse período, né? Olhar para a sua despensa, olhar para a despensa dos irmãos que estão passando por essa dificuldade, procurar junto aqui a gente, a Carisma, como poder para ajudar, né? Como pode fazer para ajudar as pessoas. Isso é importantíssimo. E outra coisa, né? É assim, não pare de sonhar. Não pare de sonhar. O sonho nos motiva, nos leva a ir adiante, nos leva a buscar mais a Deus, buscar mais no Senhor a direção. E para mim, cara, é cantar. Canta muito. Canta muito. Põe a sua paixão por Deus em forma de canção. Põe a sua paixão por Deus em forma de palavra, de ação, de ajuda às pessoas. Eu confesso a você que eu fiquei muito baleado essa semana, né? Muito sentido, né? Com a perda do meu amigo Isaac, da Lu, né? Da Lu Barón. E eu revendo alguns vídeos essa semana, vi também a Léo, né? Que nos deixou também, cantando aquela paixão toda que ela tinha pela igreja, pela obra de Deus. E aí eu vi assim que o legado, né? Que eles deixaram foi um legado que deixa saudade na gente, né? Isso é uma coisa... Marcar a vida das pessoas, isso é uma coisa interessante, né, Nézio? Eu acho que e esse tempo é o tempo que a gente tem que cantar canções que falam dessa esperança, dessa expectativa, né? E um amigo meu uma vez falou, e escreveu em uma das capas do nosso CD, que cada mover, cada momento da igreja traz consigo a sua inologia, né? A palavra é Baianésio Rodrigues, né? E eu trago comigo isso, né? É momento de a gente cantar canções que falam disso, que dê esperança, que tragam gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, né? Por tudo que Ele tem feito na vida dos irmãos. As pessoas que perderam pessoas queridas, é tempo de agradecer a Deus pelo tempo que passamos juntos, né? Que podemos desfrutar e vivenciar desses irmãos queridos. É duro, é difícil. Vai passar um dia a questão da saudade? Não. Mas o importante é saber que Deus está com a gente e pode contar com os irmãos aqui que são tão junto para abraçar você a todo momento, né? Amém, amém. Gê, obrigado, Gê. Um beijo para você. Ora, achei que ia ser mais difícil, hein? Puxa.
Você sabe que eu te amo muito e eu sei que essa é a palavra aqui de todos os irmãos aqui da nossa comunidade. Sabe disso, né? A Carisma tem muito, né, de Fernando nela, né, da sua cara, do seu jeito, né? Não dá para a gente imaginar aqui a Carisma sem esse toque, né, do teu ministério. Obrigado por edificar essa igreja junto com a gente. Construímos aí uma história já de 26 anos. E que muitos anos vem ainda pela frente. Se Deus quiser. Eu já falei, é uma combinação minha, sua e do Rui, lembra? Que a gente vai ficar que nem aqueles velhinhos do Muppet lá reclamando na galeria da igreja, da molecada que está fazendo o louvor lá embaixo, que está pregando, né? Vamos ficar nós três reclamando deles. Você sabe disso, né? Deus te abençoe, Gê. Um beijo para Paula, para os seus meninos. Obrigado, e para Neto também, né? E obrigado por participar aqui com a gente.